Você confere agora notícias que são destaque no Senado Federal. Na CPI da pandemia, a médica infectologista Luana Araújo criticou os que defendem a cloroquina e contou aos senadores que a nomeação dela para a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde não foi aprovada pela Casa Civil. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins, uma das mais conceituadas do mundo, a infectologista Luana Araújo foi indicada no dia 12 de maio para o cargo de secretária especial de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Chegou a trabalhar 10 dias, mas a nomeação não foi efetivada. Na CPI, ela começou o depoimento fazendo um desabafo. 320 dias. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Só de ontem para hoje é como se mais de 12 aviões comerciais grandes, lotados, tivessem caído no nosso território. Essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para mim, isso é intolerável e toda pessoa deve fazer o que estiver ao seu alcance para impedir essa hecatombe. A médica Luana Araújo confirmou que o convite para a secretaria foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga e que, depois de esperar por vários dias pela nomeação, foi avisada pelo próprio ministro de que não seria efetivada. O motivo, ela diz não saber. Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa Civil. Perfeito. Eu acho que essa não passou pelo gabinete do ódio. Deve ser o gabinete do ódio que faz essa triagem aí não passou. Doutora Luana, só para reiterar, então o ministro lhe comunicou que a sua nomeação não iria passar pela Casa Civil, não tinha passado. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado. Crítica do tratamento precoce durante o período em que esteve no Ministério. Foram publicadas nas redes sociais várias declarações dela contra o uso de medicações como a cloroquina. Em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. É inacreditável como a senhora, tendo mestrado e formada numa das melhores universidades do mundo na área de saúde, seja vetada pelo governo. Veja bem, por isso, a presença da senhora aqui, claro para a gente, é que não estão interessados em quem tem capacidade para gerenciar essa crise, estão interessados para quem compactua com alguém que desde o primeiro momento acreditou no tratamento precoce e na imunização de rebanho. Então a senhora, com mestrado, veja bem, um quadro altamente qualificado, que o governo, que o ministro Queiroga, que disse aqui para nós que teria autonomia para nomear quem ele quisesse. Ele já está provado que não é verdade, ele mentiu aqui para a gente. A médica elogiou o ministro Queiroga e a equipe do ministério. Disse que no período em que esteve na secretaria, sugeriu mudanças no programa de testagem e reconheceu a dificuldade de montar uma equipe. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas
não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que eu... Não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. Ah, tá bom. Não estavam à disposição, tenho outras coisas que me são mais interessantes nesse momento. Perguntada pelo relator se recebeu ameaças ao ser convidada para o ministério, ela disse que sim, e que muitos colegas infectologistas têm sido ameaçados. Eu, como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças. Diversas. De não saiam de casa, tomara que você e sua mãe morram, ou que isso ou que aquilo. Isso foi parte preponderante do trabalho que a gente desenvolveu desde o começo. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação do nosso povo. A médica foi questionada pelo relator também se a defesa do tratamento precoce, principalmente com a cloroquina, teve impacto no combate à pandemia no Brasil. Eu não tenho isso como dado claro, técnico, científico, do impacto na mortalidade no Brasil. Mas a partir do momento que você vulnerabiliza as pessoas, uma população ignorante, no sentido de falta de informação, é uma população vulnerável. Então, a partir do momento que a gente vulnerabiliza as pessoas com informações incorretas, a gente não pode esperar que o resultado seja positivo. A infectologista defendeu a autonomia médica, mas disse que ela não pode ser uma licença para experimentação. A autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica, do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. A defesa do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina pela médica Nise Yamaguchi provocou reações dos senadores durante a CPI da pandemia. A médica Nise Yamaguchi defendeu o uso de cloroquina no tratamento precoce. Eu fiz essas colocações baseadas no conhecimento que a gente tem em cada época e de conhecimento que existem em cada momento da ciência. A senhora anunciou que eu faço indicação de um tratamento que não tem comprovação científica. Eu estou aqui desde o início da minha palestra. Eu comecei a minha fala dizendo que existem evidências científicas, sim. A defesa do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina pela depoente provocou reações. A senhora, para utilizar hidroxicloroquina em pacientes, a senhora fez exames pré-clínicos e clínicos. E se fez, tem os nomes, os exames que foram confirmados que os doentes estavam com a doença. A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para outras doenças, minha senhora. Para outras doenças, não para a Covid-19. Nós estamos diante de uma imprudência sanitária patrocinada pelo Conselho Federal de Medicina, que deve ser convocado para esta CPI como testemunha. Porque ao dizer que uma substância sem comprovação científica, aliás, com comprovação científica de que não tem eficácia contra a doença em nenhuma etapa, inclusive dito pelos próprios fabricantes, estamos diante de um crime ético, de uma gravidade gravíssima, que é o da imprudência. Há uma flagrante estratégia política em torno da criminalização do uso da cloroquina, por ter sido mencionada pelo presidente da República, enquanto há um silêncio absoluto em relação a dezenas de outros medicamentos, todos sem comprovação científica para tratamento da Covid-19. E que milhares de médicos do setor público e também do setor privado fazem uso todos os dias para a mesma finalidade. Vamos parar de criminalizar aqueles que querem reduzir o número de mortes no Brasil.
Lise ressaltou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, nunca a convidou para ser ministra da Saúde. Eu nunca fui convidada para fazer o gabinete de crise temporal, dentro do tempo, e também nunca fui convidada para ser ministra da Saúde. Foram ilações que toda a imprensa fez. E ponderou que o seu comparecimento na CPI não é para fazer avaliações do governo. Não estou aqui para analisar como o Ministério está se comportando durante essa pandemia. Eu estou aqui para dizer que, cientificamente, nós estamos precisando abraçar determinadas áreas. A médica também disse se sentir agredida com as acusações de que ela fazia parte de um suposto gabinete paralelo. Eu tenho que colocar o meu repúdio a essa situação em que estou colocada ali, dentro de um gabinete de exceção. Eu estou me sentindo aqui bastante agredida nesse sentido, porque eu estou como colaboradora eventual de várias ações, de uma relação direta com a situação clínica dos nossos pacientes, e eu gostaria de ter, portanto, senador, a necessária avaliação com relação a essa posição. O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, pediu à seleção brasileira que se recuse a jogar a Copa América no Brasil. A realização do evento foi discutida pelos senadores. A Colômbia e a Argentina, que têm situação de controle da pandemia, por incrível que pareça, melhor do que o Brasil, rejeitaram. E o Brasil aceitou promover esse evento. E como é um tema conexo a essa CPI, eu já vi que o senador Randolph muito corretamente apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF para que ele venha explicar por que é que o Brasil está decidindo assumir essa realização desse evento. Essa hipótese de se fazer a convocação em razão de fatos que estão acontecendo ou que vão acontecer, tornaria a CPI uma CPI ilegal. Porque CPI só pode ser instalada para investigar fato determinado. Nesse caso, nós passaríamos a investigar fato indeterminado. Seria, senhor presidente, senhores senadores, transformar essa Copa em campeonato da morte. Já que nós não podemos fazer um apelo ao presidente da República, já que nós não podemos fazer um apelo ao ministro da Saúde, já que nós não podemos fazer um apelo à CBF, que tem se transformado em negacionista e até irresponsável por querer patrocinar esse evento, eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. A sessão temática de debates no plenário do Senado discutiu a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. O representante do Ministério de Minas e Energia explicou a proposta do governo federal para a desestatização da Eletrobras. A União não vai vender as ações que ela tem da Eletrobras. O que acontece é que a Eletrobras faz uma emissão de novas ações, muito comum na Bolsa de Valores, as empresas captando recursos. A Eletrobras vai vender novas ações e a União, que hoje tem, junto com o BNDES e alguns fundos públicos, 60% e quase 65% do controle da empresa, das ações da empresa, passará a ter menos de 50% das ações ONs, que dão direito a voto. A União perderá o controle da empresa nesse processo. Segundo Ailton de Almeida, a nova Eletrobras será uma empresa ainda mais forte. A capitalização vai tornar a Eletrobras mais forte, com maior capacidade de gerar receita e maior capacidade de participar de leilões, participar do crescimento do mercado brasileiro. Então, a capitalização, entendemos que ela vai tornar a Eletrobras mais forte para investir
e, de fato, ela mais forte, com mais capacidade de investimento. O representante da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê impactos positivos com a mudança na empresa. É muito importante que a Eletrobras resgate essa capacidade de investimento, de participar de novos leilões e assim contribuir para a expansão do sistema. Já o presidente da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras discorda da iniciativa do governo. O governo afirma que vai ser criada com a privatização um ambiente competitivo. Como criar um ambiente competitivo criando uma empresa privada, controlada provavelmente por fundos internacionais e com 30% de toda a capacidade de geração do país, com 52% da água armazenada e com 43% da capacidade de geração hidrelétrica, que é a base do sistema. A base do setor elétrico brasileiro são as hidrelétricas. Então, se a Eletrobras gera 30%, ela gera 45% da base do sistema, que é quem determina o preço. Uma empresa dessas vai ter um poder de mercado desmensurado. Ícaro Chaves apelou para exemplos daqui e de fora ao argumentar que a privatização da Eletrobras não é uma boa para o país. E mostrou que a empresa vai muito bem, só não investe porque se trata de opção política. Outra afirmação é de que o Brasil precisa de contar com a Eletrobras com recursos em caixa. A Eletrobras tem recursos em caixa. A Eletrobras tem, nesse momento, 14,5 bilhões de reais em caixa parados que poderiam estar sendo usados para fazer investimento. E a gente tem que olhar exemplos internacionais do que aconteceu na Califórnia, nos anos 2000, do que aconteceu no Texas recentemente, do que aconteceu aqui no estado do Amapá. O Congresso Nacional analisou 13 vetos presidenciais em sessões separadas entre senadores e deputados por causa do sistema remoto de votações. Somente 2 vetos foram integralmente mantidos pelos parlamentares. Um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro apreciados foi o que tratava do acesso à internet a alunos e professores da educação básica pública. A proposta é usar 3,5 bilhões de reais do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Deputados e senadores rejeitaram o veto, mesmo com a explicação do Palácio do Planalto de que o orçamento da União está apertado e que o governo federal já está providenciando a contratação de internet banda larga para as escolas públicas de educação básica. A derrubada desse veto é de suma importância para a educação no Brasil. Então, parabenizar toda a bancada da educação, que foi uma luta. Outro veto rejeitado acabava com a possibilidade de prorrogação dos efeitos da Lei Aldir Blanc de apoio ao setor cultural em razão da pandemia da Covid-19. Com a derrubada, fica mantida a aplicação dos recursos até dezembro deste ano para a realização de atividades artísticas e para a prestação de contas dos projetos culturais já aprovados. Uniformizando esse entendimento, a importância desse segmento que sofreu e tem sofrido tanto, que é o setor cultural, com essa derrubada haveremos de criar e de gerar novas, melhores expectativas. Eu queria aqui também sublinhar a derrubada do veto 15, que permite a transferência voluntárias para os municípios com menos de 50 mil habitantes, sem a necessidade da regularidade dessas certidões, permitindo que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso a recursos federais importantíssimos nesse momento de retomada da economia. O líder do governo no Congresso explicou que as decisões tomadas a respeito desses vetos presidenciais foi resultado de um amplo acordo entre os líderes partidários das duas casas. Havia necessidade de atender reivindicações importantes, meritórias, de todas as correntes políticas, mas também do Parlamento. A exemplo do veto número 10, de informatização das escolas brasileiras, que recebeu votação unânime na Câmara, no Senado, e que tinha o seu veto questionado e discutido por todas as lideranças por conta da implementação. Da mesma forma, projeto de lei aprovado por esta Casa, relatado pelo senador Jacques Wagner, aprovado por todos os parlamentares, que era o complemento da Lei Aldir Blanc,
que também foi ajustado pela sua derrubada com acordo entre lideranças. Com essa providência, senhor presidente, e também com manutenção de vetos de bom senso e de gesto das duas correntes políticas, 3, 4, todos os partidos, com relação, por exemplo, aos vetos que versavam sobre as vacinas. Este ano de 2021, já foram pagos 7,3 bilhões de reais em auxílio-doença pelo regime geral da Previdência Social. Os valores são um direito dos trabalhadores com carteira assinada e contribuição de pelo menos um ano para o INSS. Mas há exceções para a regra de carência. O Senado analisa incluir nesta lista as mulheres que passam por uma gravidez de alto risco. Atualmente, se um funcionário precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias, ele tem direito de receber o auxílio-doença. Para ter acesso ao benefício, é preciso pelo menos 12 meses de contribuição ao INSS. A regra tem suas exceções e há uma lista de situações em que o trabalhador fica dispensado da carência. A proposta em tramitação no Senado garante que mulheres com uma gravidez de alto risco devem receber o auxílio-doença, mesmo que não tenham os 12 meses de contribuição ao INSS. Gestação de alto risco é aquela em que a mulher apresenta mais chances de ter uma complicação durante a gravidez por causa de algumas características e hábitos pessoais e de vida e de algumas doenças específicas ou substâncias que podem provocar má formação do feto e até o seu óbito. São fatores de risco: menores de 15 anos, maiores de 35 anos, gestação acima da 5ª gravidez, mulheres com anemia, diabetes, mulheres com doenças no coração e nos rins, hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, mulheres com HIV positivo, sífilis ou gonorreia, dependentes de drogas, obesidade e complicações em gravidez anteriores. A Defensoria Pública da União já entrou com uma ação civil pública para garantir que as mulheres com uma gestação de alto risco tenham acesso ao auxílio-doença, mesmo sem terem um ano de contribuição. Essa decisão já foi encaminhada internamente no INSS, mas o senador Contarato decidiu apresentar esse projeto de lei para não haver dúvida e para reforçar a segurança jurídica dessas mulheres. A proposta do senador Contarato é que na lista de benefícios que não precisam de carência esteja o auxílio-doença no caso de comprovação clínica de gestação de alto risco, em que haja recomendação médica para afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos. O uso de mercúrio no garimpo ilegal em terras indígenas de Rondônia é um dos destaques da edição de junho do programa Eco Senado, que estreia neste fim de semana. O conflito tem levado insegurança à região. O confronto entre índios e Yanomamis de Roraima e garimpeiros invasores de suas terras ganhou destaque nos noticiários nacionais nas últimas semanas. Os Yanomamis não querem a presença do garimpo em suas terras e denunciam a devastação ambiental e a poluição dos rios por mercúrio, que os garimpeiros utilizam para a extração do ouro. Assunto da edição de junho do Eco Senado. O povo Yanomami, especialmente na comunidade que se chama Palimiú, o nosso parente, os nossos lideranças, as nossas crianças, as nossas mulheres, neste momento estão sofrendo de ataque, de tiroteio dos garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. A atividade de garimpo ilegal é inconstitucional, não tem lei. Então por isso o povo Yanomami não que garimpeiros. Década de 80 e 86, 20% de Yanomami morreram por causa dos garimpeiros, trazida doença de tuberculose e alcoolismo. Nós conversamos também com o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, que nos falou das decisões judiciais já tomadas no sentido de garantir proteção para os índios Yanomami e da lentidão e das dificuldades para a implementação dessas decisões pelo governo federal. Em 2017 foi ajuizada uma ação civil pública com a finalidade de reativar as bases de proteção etnoambiental da terra indígena Yanomami. E hoje temos 2 bases de proteção efetivamente funcionando com a finalidade de realizar monitoramento territorial.
falta ainda a reativação de uma base de proteção, que é justamente a base de proteção que se localiza no Rio Arariquara, onde fica a comunidade Palimiu, que hoje se encontra completamente desprotegida. Em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, nos vimos com a necessidade de ajuizar uma outra ação com a finalidade de retirar o garimpo como um todo da terra Yanomami. Né? Obtivemos uma liminar favorável no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em julho do ano passado, e até o momento estamos tentando cumprir essa decisão judicial, até porque nesse meio tempo, também em julho de 2020, houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 719, determinando a formulação de um plano e também isolamento dos invasores ambientais das terras indígenas. Nós observamos assim, de maneira muito clara, a escalada de violência contra os Yanomami. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Na semana que vem a gente volta. Tchau! Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.